curso período da tarde, né? Será palestrante aqui o Dr. Luiz Fernando Coelho, doutor em Ciências Humanas, livre docente em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor na Faculdade Internacional de Curitiba e na Faculdade de Direito de Francisco Beltrão. Antes de passar a palavra ao nosso ilustre palestrante, gostaria de dar 2 recados da organização. Primeiro, aqueles que querem o certificado, que marquem sua frequência ali na sala ao lado. Tá? E o segundo é que os senhores, por favor, façam as perguntas ao palestrante, já preparem as perguntas por escrito, que ao final da palestra serão recolhidas pela organização para posterior debate. Sem mais delongas, passo a palavra para o Dr. Luiz Fernando Coelho. Sim. O doutor Luiz Fernando comunica que está fazendo um pré-lançamento de um livro, uma honra para nós, né, do seu livro Helênia e Delivília, e estará autografando depois esses livros ali na sala ao lado. Posso assumir? Senhor. Vou lá. Vai lá. Doutor Márcio, muito obrigado pela apresentação. Ilustres. Eu tenho que falar aqui, né? Deixa eu tirar daqui. Ilustres magistrados presentes, advogados, alunos, ex-alunos, todos colegas, né? Eu não preciso dizer como é extremamente gratificante para mim, todos estão ouvindo, né? Para mim, para um professor de filosofia do direito, acostumado com a especulação abstrata, com a incessante busca do que se apresenta como universal no ensino do direito, ou no fenômeno jurídico, né? Convidado para uma palestra na Escola da Magistratura Federal, onde eu penso que ocorre a plenitude do fenômeno social denominado direito. Eu confesso, porém, que sempre que sou chamado para falar para os reais operadores do direito, aqueles que trabalham, né, que vivem no dia a dia o direito, têm a experiência de quem lida diariamente com as leis do país, interpreta, aplica, valora as situações de conflito, subsume estas situações a leis que não são sempre justas. Existem leis injustas, nós sabemos, né? E tratam de compreendê-las e aplicá-las com equilíbrio e senso de justiça. Eu confesso que eu tremo nas bases, porque eu me defino sempre como um especialista em generalidades. E eu falo para especialistas mesmo, né? Aqueles que trabalham ali, que sabem muito mais as coisas do dia a dia, os certos pormenores, aqui os professores de filosofia, de lógica, de sociologia, muitas vezes escapam. E existe ainda um outro componente nesta minha apresentação agora, que eu devo confessar, que é um componente sentimental. É Londrina. Primeiro porque eu sou da casa. Durante mais de 7 anos eu fui professor na Universidade de Londrina UEL, no mestrado, na época do nosso professor Nelly Casale, né? Saudoso professor Nelly Casale. E naquela época, a UEL era considerada uma das 3 melhores universidades do país. Talvez, não todos os cursos, mas medicina era. E o curso de pós-graduação em Direito sempre tirava os melhores conceitos. Mas o que aconteceu é uma afirmação da realidade trágica deste país, que o ensino superior universitário, né, público e gratuito, é para quem tem dinheiro, é para os filhos dos ricos, enquanto que os pobres, os filhos do operário, filhos do trabalhador, da classe média baixa, do comerciante, têm que pagar e muitas vezes interrompem seus cursos na metade do curso, né, porque não tem dinheiro para continuar. Eu conheço muitas dessas situações. Pois bem, tendo em vista esta realidade,
Quando foi criada a Universidade de Londrina, e eu participei dessa criação, na verdade, quem redigiu o projeto de decreto, foi criada por decreto, fui eu. Eu trabalhava com o secretário de Educação, Cândido Manuel Martins de Oliveira, o governador era o Paulo Pimentel, e criamos sob a forma de fundação, que é a forma normal de uma instituição de ensino superior em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa. E no Brasil, a única fundação que havia era a Universidade de São Paulo e começou a ser questionada, né? E nós criamos essa universidade como fundação, ou seja, a anuidade paga pelos alunos era o recurso principal da universidade. Mas aí um governador chegou e disse, não, claro que atendendo aos reclamos da classe dominante, aos reclamos dos ricos, que não queriam pagar o estudo dos seus filhos, ele declarou, o ensino superior tem que ser gratuito, e extinguiu a cobrança de anuidade da Universidade de Londrina. Aí começou a decadência. Londrina, Maringá e Ponta Grossa, que não tinham mais recursos. E os senhores sabem que na história desse país, toda vez que falta dinheiro para alguma coisa, eles lançam mão, o governo, ou da Previdência, dos recursos da Previdência, ou dos recursos da educação, que são coisas que não dão voto, né? Embora o futuro do país esteja realmente sustentado pela educação e pela saúde, principalmente. E um outro governador completou a bobagem, para não dizer coisa pior, transformando as universidades em autarquias, ou seja, entraram no orçamento do Estado, né? E o Estado nunca tem dinheiro para atender às necessidades das universidades. Bom, feito esse desabafo, já que eu estou em Londrina, eu digo que eu estou ligado à cidade de Londrina, não só pela beleza, pelo seu histórico, mas também por este passado sentimental ao qual eu me ligo. Mas em respeito também à sabedoria dos presentes, né? E também eu confesso, devido a um certo, eu diria, temor reverencial. Já ouviram essa palavra, os estudantes que estão aqui, né? O temor reverencial do advogado militante que fui, em passado não muito distantes, embora não pareça, eu já tenho 77 anos. 76, estou exagerando. Eu procurei evitar temas que dizem respeito aos atuais problemas enfrentados pelos juízes e tribunais, e deixo esses problemas para os especialistas. Eu disse que eu sou um especialista em generalidades. Daí vem a explicação do objeto dessa palestra, a crítica do direito na contemporaneidade, tema sobre o qual eu já discorri em fevereiro, numa conferência no auditório do STJ, em Brasília, a convite do então presidente, ministro Dr. Félix Fischer, o que muito me honrou. E falar sobre a crítica do direito exige uma explicação preliminar do que vem a ser crítica e crítica do direito. E fazer alusão à contemporaneidade pressupõe distinguir em que aspectos o pensamento crítico atual se distancia dos momentos históricos que o antecedem. Todos sabem que no conceito filosófico, no sentido filosófico, o conceito de crítica significa simplesmente a busca do que é verdadeiro, o apego à verdade, juntamente com a denúncia do que é falso. E a palavra crítica provém de criterion, palavra grega que significa verdade, e também se relaciona com a palavra crise, que vem do grego crisis. Em grego e mesmo em português, alude a uma situação de mudança, uma expectativa que antecede uma transformação, um estado anterior prestes a mudar para algo que ainda não ocorreu, mas que já retroage em seus efeitos. A mera expectativa da mudança causa efeitos no presente. E com essa noção de crítica e crise, é possível definir a crítica do direito. Primeiramente, trata-se de descobrir e revelar a realidade social, a verdade dos fatos, muitas vezes oculta ou dissimulada por aquilo que se pressupõe seja a verdade jurídica. Ou seja, trata-se de revelar uma realidade existencial que se esconde sobre os conceitos, categorias jurídicas e sobre os mitos do direito. Nós podemos adiantar que o saber jurídico,
o nosso ensino jurídico, acadêmico, nossos 5 anos, nós aprendemos mitos, fazemos um curso de mitologia jurídica, ao invés de fazermos um curso de ciência do direito. Né? Porque o saber jurídico se alimenta desses mitos, um conjunto de avatares, seres imaginários, né? Formando um mundo que é imaginário, mas é tido por real, hipostasiado, que substituiu, na teoria e na prática, o que verdadeiramente acontece no mundo dos fatos. Mas a crítica do direito também se refere à situação de crise, que no mundo jurídico é permanente, né? Em todos os setores em que se manifestam os fenômenos jurídicos, na elaboração das leis, na hermenêutica das leis, na atividade jurisdicional. A crise do direito, como já demonstrara Orlando Gomes há bastante tempo, advém do anacronismo da legislação, sempre atrasada em relação às necessidades que emergem da vida social. A vida social é dinâmica, o direito é estático. A sociedade é prospectiva, voltada para o futuro. Ela é progressista, ela quer se aperfeiçoar. Ela constrói o presente e o futuro. Mas o direito é retrospectivo, conservador, apega-se ao passado e resiste à sua própria transformação. A própria natureza do direito, natureza ôntica ou ontológica do direito, explica essas incongruências. Bom, aí vem um problema. Se o estado de crise é inerente ao próprio ser do direito, por que nós vamos falar em contemporaneidade? Se é uma crise permanente, não existe crise antiga e crise contemporânea. Mas o que muda, evidentemente, é o contexto histórico-social da crise, que se modifica com o transcurso do tempo, modificações que repercutem no cenário onde se desenvolve o pensamento crítico. Então, a crítica filosófica, política, social e jurídica sempre se fez presente na história do pensamento. As ideias filosóficas sempre alimentaram a crítica de 2 maneiras. Seja voltada ao passado, quando a filosofia é utilizada para legitimar uma ordem social, a serviço de uma ordem social que pretende se manter, ou então mirando o presente e o futuro, quando as ideias filosóficas se convertem em ideais, a filosofia se transforma em política, né? E os ideais são utilizados para responder aos anseios da população por transformações. E, em tal sentido, a filosofia justifica as revoluções, as mudanças abruptas e até mesmo as guerras. Então, esse duplo aspecto da filosofia é permanente. Ou a filosofia é utilizada para manter, ou é utilizada para mudar. Só que isso é um processo inconsciente e depende, muitas vezes, da conscientização dos professores, né, dos intelectuais, dos políticos, a respeito desses aspectos, para que possam, evidentemente, escolher. Será que eu quero utilizar estas ideias para manter uma realidade que me beneficia? Estou satisfeitíssimo com a minha realidade? Ou se eu quero usar as ideias políticas, as ideias filosóficas, para transformar essa realidade? Então, vejam que a compreensão desse duplo papel da filosofia é que leva à melhor compreensão das transformações ocorridas na sociedade brasileira, desde o descobrimento até os dias atuais. Quer dizer, um estudo sociológico na história do Brasil, né, nós teríamos que sempre, dentro da história das ideias, da história do pensamento, verificar até que ponto as ideias criadas, né, serviram para manter a situação ou serviram para revolucionar. Mas, claro que nós não temos tempo, aqui seria um curso, né, para falarmos toda essa análise da história do Brasil, da história das ideias do Brasil. Mas vamos situar, então, um período histórico. Nós vamos situar o início de uma teorização filosófica, sociológica, política e jurídica nos anos 60. Foi uma década
importantíssima, marcada pela Guerra Fria, né, pela luta pelos direitos civis, pela Guerra do Vietnã, né, pela emancipação feminina, pela ascensão do rock, né, pelos festivais de rock, por Elvis Presley, pelos Beatles. Bom, no Brasil, foi marcada pela implantação de uma ditadura militar que durou mais de 20 anos. E nesse período, pelo menos o período que antecedeu a ditadura militar, o pensamento crítico brasileiro era, sobretudo, de caráter sociológico e era caracterizado pela denúncia da miséria das populações. O Brasil era um país miserável, né? Sobretudo no Nordeste, eternamente marcado pela seca e por oligarquias que se aferravam ao poder em benefício próprio, jamais em favor do povo. Denunciava-se, na época, a indústria da seca, dinheiro do governo, levado para fazer poços artesianos e eram utilizados para fazer poços artesianos para as piscinas dos ricos. Isso não era uma coisa excepcional, não. Ocorria muito isso nos anos 60. Bom, nesta fase sociológica, a justiça seja feita, a crítica não era uma crítica do direito, era uma crítica sociológica. Mas orientou, influiu no pensamento jurídico e ostentou nomes de grande expressão. Eu cito aqui o Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Nelson Werneck Sodré, nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni, Raimundo Faoro, entre outros, e o núcleo de irradiação dessa crítica sociológica, também economicista, foi a Universidade de São Paulo. Agora tivemos o período ditatorial. Neste período, a crítica emudeceu, ou recolheu-se numa espécie de clandestinidade intelectual, pois muitos de seus porta-vozes foram obrigados a refugiar-se no exterior ou engajar-se em entregar-se a atividades intelectuais consideradas subversivas. Eu mesmo dei aulas na Faculdade de Filosofia, assim, com muito medo, né, com gente do Serviço Nacional de Informações assistindo minha aula. Mas daí tivemos um retorno à democracia, no ano de 85, e antes mesmo, nós tivemos um período de glasnost, né, operada pelo último governo militar do presidente general João Figueiredo, que promulgou nos estertores do governo a Lei da Anistia, Lei 6683, de 28 de agosto de 79. Aí começou nova fase da crítica do direito brasileiro, que foi marcada pela restauração dos velhos ideais socialistas. Eu comentava há pouco, nas nossas conversas informais, fora deste cenáculo, aqui, que nos anos 60, na época da nossa juventude, né, que nós não tínhamos informática, né, o doutor Tiago, que presidiu hoje, falou a respeito da dificuldade de digitalizar, né, de usar o computador. Para mim, o maior progresso que nós tínhamos na época era uma máquina IBM de escrever que a gente mudava os tipos, né, e que motivou, inclusive, a mudança da nomenclatura lógica, né, da simbolização lógica na América Latina, que utilizava uma notação que era fácil de colocar, porque utilizava letras, e não utilizava a notação inglesa. Essa mudança das esferas, né, extinguiu, então, acabou com o prestígio da notação polonesa. Isso é um problema atinente à lógica do direito, que não interessa aqui, só para lembrar. Bom, mas a restauração dos ideais socialistas, depois do fim da Revolução, também foi acompanhada pelos planos econômicos. Esses planos econômicos, apesar de que eles tivessem como objetivo declarado o combate à inflação, que era galopante, nós tínhamos, na época, a melhor aplicação financeira chamava-se overnight. Já ouviram falar nisso? Deixava-se o dinheiro à noite no banco e tirava o juro de manhã, porque a inflação chegou a 80% ao mês. Acreditem nisso. Bom, mas o objetivo ideológico oculto, na verdade, era consolidar o capitalismo,
que a esta altura já era vitorioso no mundo, com a derrocada do socialismo no leste europeu, simbolizada pela queda do Muro de Berlim, isso em 89. Bom, os planos econômicos, é preciso escrever a história dos planos econômicos no Brasil. Eles foram se implantando e fracassando, se implantando e fracassando, implantando e fracassando. Tivemos, parece que 5. Mas, à medida que os planos fracassavam, quem levava a pior era o povo, né? Os trabalhadores subordinados, a população rural, os miseráveis que migravam para as cidades e formavam cinturões de favelados. Bom, foi neste cenário, então, que era pouco favorável à autoestima dos brasileiros, despontou no mundo jurídico o pensamento crítico. Aí não era mais, o núcleo não era mais a Universidade de São Paulo. Esse núcleo do pensamento crítico no Brasil centrou-se na Universidade Federal de Santa Catarina. Com as aulas do professor Luiz Alberto Varat, acho que todos já ouviram falar nele, né? Ele faleceu há alguns anos, eu mesmo participei desse curso, e outros professores. Foi nessa ambiência que nasceu a teoria crítica do direito. E esta teoria crítica do direito não foi, digamos, uma invenção, assim, uma coisa muito inventada, né? Uma coisa descoberta. Foi uma canalização de críticas setoriais que já ocorriam, direcionou-se para a teoria geral do direito algumas críticas que ocorreram em vários setores das ciências humanas. Então, foi um trabalho eminentemente interdisciplinar e, mais ainda, transdisciplinar. A epistemologia crítica, de Popper e Bachelard, a sociologia crítica, de Max Weber, a psicanálise freudiana, a teoria crítica da sociedade da Escola de Frankfurt, a linguística de Saussure e outras vertentes. E foi a partir destas vertentes que a teoria crítica forjou suas categorias e auriu seus princípios, os quais se opõem aos princípios da dogmática jurídica tradicional, que a teoria crítica considera pressupostos ideológicos. Bom, a teoria crítica levou a repensar a hermenêutica jurídica, em alguns pontos, mas eu quero salientar 2. Primeiro, introduziu uma nova tipologia na metodologia da interpretação da lei. Aquela metodologia que nós estudávamos nas aulas de introdução ao direito, interpretação gramatical, lógica, história sistemática, assim por diante, nós tivemos uma nova classificação. A interpretação poderia ser dogmática, zetética ou crítica. E um outro aspecto, né, muito discutível, por sinal, é uma desmistificação da pirâmide normativa. Aquela pirâmide analítica que começa com a Constituição, leis ordinárias, analítica porque é uma derivação, entende-se que é uma derivação lógica, tudo muito bonitinho e fechado. E isso aí foi desconstruído e nós podemos dizer hoje, a partir do pensamento crítico, isso é objeto de debates, e objeto de um outro livro meu, que é Filosofia da Constituição, né, que também não está sendo lançado, mas também está à disposição de quem se interessar. Se diz que a Constituição não está acima das leis. Ela está no mesmo plano. Não me pergunte por quê, porque agora não é momento, né? Mas eu poderia depois dar alguma explicação. Bom, mas com esta minha alocução se dirige a magistrados da região sul, eu quero que me seja permitido aproveitar a ocasião para um esclarecimento. Todo mundo já ouviu falar aqui no direito alternativo. Embora muitos o neguem ou desconhecem, foi a teoria crítica do direito que subsidiou o denominado direito alternativo. Ele surgiu durante as aulas que eu e o professor Varat prelecionamos nos anos 80, nos cursos de aperfeiçoamento da magistratura em Porto Alegre. E também curso de aperfeiçoamento ou curso de especialização, não me lembro, no Ministério Público Federal, em Porto Alegre. E surgiu como um movimento político, dentro da magistratura, em 2 congressos, dos quais nós 2 participamos como conferencistas. O primeiro realizou-se em Santa Maria, um congresso sobre metodologia do ensino do direito, patrocinada pela extinta agora Associação Latino-Americana
de Metodologia do Ensino do Direito, cujo presidente era o Luiz Alberto Varat. E, mais tarde, houve uma reunião também na cidade de Santana do Livramento, num congresso de direito, quando se discutia precisamente a hermenêutica jurídica, que tinha sido objeto das aulas no curso de aperfeiçoamento da magistratura, alguns anos antes, em Porto Alegre. E o tema era justiça ou as leis. Qual é a missão do magistrado? É cumprir as leis, ele está obrigado pelo juramento, ou fazer justiça, realizar a justiça material, a justiça do caso concreto. Com a lei de preferência, sem as leis, se necessário for, ou contra a lei, se for preciso, até contra a lei. Essas eram as discussões. Bom, eu não me lembro se essa reunião a que eu vou me referir agora ocorreu na primeira reunião que foi em Santa Maria ou na segunda em Santana do Livramento. Mas houve uma reunião no fórum com alguns juízes, que depois foram os juízes que deram aquela famosa entrevista na Folha de São Paulo, onde o juiz Hamilton dizia assim, bom, eu entre a justiça e a lei, eu mando a lei para aquele lugar. Não vou repetir o que ele disse, mas os jornais publicaram. E eles ficaram famosos no Brasil inteiro. Logo em seguida, houve um congresso de direito alternativo em Florianópolis, a curiosidade era tanta que reuniu mais de 1000 participantes, inclusive gente de toda a América Latina. Eu também participei desse congresso. Ou seja, eu sou pai da criança, eu estou dentro de todo esse movimento. Mas o que acontece é o seguinte, e deste encontro a que eu me refiro, também participou o professor Juarez Freitas, que é um dos conferencistas. Se ele for indagado, ele vai dar o depoimento dele nessa situação. Bom, o nome eles fundaram nessa reunião, da qual eu participei, um grupo chamado simplesmente O Grupo, entre aspas, O Grupo. Mais tarde ficou o Grupo de Direito Alternativo pela influência da teoria do uso alternativo do direito, né, dos quais um dos grandes representantes era o Michel Miaille, né, que tinha traduzido para o português o livro dele, Uma Introdução Crítica ao Direito, e ele fez conferências na Universidade Federal de Santa Catarina, onde o tradutor, que era um estrangeiro, ficou com medo, né, ainda nós estávamos em época revolucionária, e eu fui chamado no momento para fazer a tradução dessas aulas dele ali na ad hoc. Bom, eu não vou demorar-me nesta consideração, mas apenas eu tenho a lamentar que esta origem histórica do direito alternativo foi e continua sendo omitida pelos que o defendem. Omissão que oculta, inclusive, o fato de que os fundamentos epistemológicos do que se entende por direito alternativo foram propostos por mim, como teoria crítica do direito, e pelo professor Varat, pioneiro no estudo do direito como ideologia. Mais tarde, houve a contribuição da Universidade de São Paulo através da Marlena Chauí, quando ela escreveu um livrinho da coleção, a nossa coleção que é SEG, que não era esse título, né? Não me lembro o nome, o que é ideologia. Ela explicou de uma tal maneira, né, que ficou bem esclarecido isso. Bom, é claro que a influência mais marcante continuou sendo, como já era, a da filosofia marxiana. Não o Marx da economia política, o Marx do Capital, mas o Marx da ideologia alemã, o pensador que ousou corrigir aquela geringonça metafísica inventada por Hegel, né, da dialética, dos contrários, dando-lhe conteúdo histórico e alicerçando-a na realidade social. Ou seja, o Marx político, o Marx economista, o Marx fundador, digamos, do socialismo, do comunismo, ele, de certa forma, obscureceu o Marx filósofo, que, para mim, é mais importante que o Marx economista. Mas, e agora? É possível falar em crítica do direito no cenário contemporâneo? Que cenário é esse? Marcado pela globalização, pela informatização avassaladora da existência individual e coletiva, e também pela indiscutível vitória do capitalismo. É possível falar em crítica se os próprios críticos fazem parte da sociedade de massas? Me ocorreu isso durante as palestras da manhã.
Um dos aspectos da sociologia atual é a impossibilidade de neutralidade epistêmica, de neutralidade científica dos estudos sociais. É a denúncia do projeto positivista de Comte Durkheim, que postulava uma separação entre sujeito e objeto. Ou seja, o saber hoje voltado para o social é eminentemente ideológico, inconsciente ou ideológico consciente, porque a ideologia pode ser considerada uma ideologia no plano da racionalidade ou ideologia no plano do inconsciente. Mas para que haja uma ideologia consciente no estudo das relações sociais, é preciso adotar um projeto político de transformação social. Bom, para os que ainda sonham com o reino da fantasia, né, com o país das maravilhas, as novas Alices do mundo contemporâneo, o que eu agora vou dizer pode soar como heresia filosófica, política, epistemológica e jurídica. Minha gente, insurgir-se contra o capitalismo no mundo de hoje é mesmo dar murro em ponta de faca. Que o digam a abertura chinesa para a economia de mercado. Inventaram o tal de capitalismo de Estado, né? A presença da nossa presidenta, sabe, aliás, que erro de português absurdo, né? Gerenta, estudanta, né? Que o digam, a abertura chinesa. Bom, eu quero falar sobre a presidenta. Ela é sabidamente socialista. No Fórum Econômico Mundial de Davos. E o discurso da presidenta para atrair investidores privados para o Brasil, necessitadíssimo de capital. Nós estamos mendigando o dinheiro dos ricos. O Brasil precisa do dinheiro dos ricos para semear indústrias e aperfeiçoar nossa agricultura. E nossos governantes clamam pelo capital privado para comprar empresas públicas, aeroportos, etc., à beira da falência, né, corroídas pela corrupção. Eu sou professor de Direitos Humanos. O maior delito contra a corrupção se chama hoje corrupção política. E deseja ardentemente, né, que os bancos privados financiem o crédito de que nossos empreendedores necessitam. Ou seja, assim, é uma frase, ruim com o capitalismo, pior sem ele. Eu me lembro, quando eu era criancinha, né, o meu pai me ensinava a pôr o dinheiro no cofrinho. Filhinho, para você crescer, para você ter alguma coisa, você tem que poupar. O nosso governo não ensina a poupar, ensina a gastar. A crédito à vontade. Então, vamos comprar automóvel e viajar para o exterior. Né? Eu viajei para o exterior com um casal da Nova. Claro que eu não digo nomes, né? Mas mostra bem o que acontece. Eu estava em Paris, né? Eu sou um pouquinho consumista, e fui comprar uma calça de marca, eu acho que era Pierre Cardin, uma coisa assim, e o companheiro foi comigo ali. Né? Aí estavam alguns cartazes em outras lojas assim, né? Estava escrito Sales. Eu disse, puxa, essa também é uma marca bem interessante. Eu não preciso dizer. É verdade, eu não inventei isso. Bom, e nós podemos, então, dizer, não é mesmo, já que o capitalismo é vitorioso, que a história política e jurídica teria chegado ao seu final. O nosso happy end, atestado pelo triunfo das ideias ocidentais de democracia, isonomia econômica, política e jurídica, tudo coroado com um novo eterno retorno ao direito natural, hoje representado pela teoria dos direitos humanos. O direito natural de outrora é os direitos humanos de hoje. E o que restaria, então, a crítica do direito, salvo as campanhas pontuais para o aperfeiçoamento do que já é bom, mas que pode melhorar, com mais investimento em saúde, educação e infraestrutura, bem assim o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para a erradicação total da miséria. E quanto à filosofia, restaria a ela e à jurisfilosofia, a filosofia do direito, algum papel revolucionário ainda, num mundo que já chegou ao fim da história? Né? Bom, a resposta é uma só. Se a crise do direito é permanente, a crítica do direito é permanente. Sendo obra da doutrina,
da elaboração intelectual dos jurisconsultos, ela deve ter um caráter epistemológico prevalecente, tornando-a apta a subsidiar as outras críticas, a crítica sociológica, política, econômica e social. Mas, sobretudo, a crítica praxeológica, na medida em que os operadores do direito, palavra infeliz essa, né? Se deem conta de que sua missão é corrigir e transformar. Esta crítica é mais do que necessária na contemporaneidade brasileira e mundial. O fato é que os grandes problemas sociais persistem. Cresce a miséria do mundo, mas agora esse crescimento da miséria do mundo é testemunhado por bilhões de pessoas através das redes mundiais de comunicação, comunicação instantânea global. No Brasil, além da persistência da miséria, ainda que momentaneamente e até aparentemente atenuada em virtude da atual política econômica, né, uma atenuação discutível, se entendermos que baseado no estímulo ao consumismo, né, permanece o estado de alienação. Alienação é não ver, né, de um povo insistentemente bombardeado pelos canais midiáticos, que ainda vendem a imagem surrada do velho ufanismo de Afonso Celso, autor de um livro no começo do século chamado Por que me ufano do meu país? Uma leitura ótima, Afonso Celso. Ele descreve por que o brasileiro é muito mais feliz que o europeu, que o francês, porque eles têm guerras, eles têm um monte de coisas, mas nós temos aquela velha história, nossas matas são mais verdes, nossos mares são mais azuis, né? Nossas mulheres são mais bonitas. Aí veio a palavra ufanismo, desse livro dele. Mas não foi só isso, não. O livro do Stefan Zweig, né, que foi um best-seller nos anos 20, se não me engano, falando sobre, o nome era Brasilien, das Land der Zukunft, o Brasil, o país do futuro. Ora, minha gente, o Brasil, país do futuro, sempre foi, é e vai continuar sendo. Eu gostaria de deixar para os meus netos, meus filhos já têm mais de 40 anos, gostaria de deixar um país do presente. Bom, o nosso direito, bem como o saber que se constrói sobre o nosso direito, continua atrelado a uma dogmática que se forjou após a Revolução Francesa e que muito pouco evoluiu. A nossa teoria jurídica ainda não consolidou bases metaéticas que respondam ao problema das leis injustas, das imensas lacunas axiológicas com que nossos magistrados se deparam a todo instante. Evidentemente, é uma tremenda de uma lacuna axiológica, a impossibilidade de mandar para a cadeia um sujeito que, durante 8 anos, ocupando altos escalões de governo, consegue receber de propina 1 bilhão e 200 milhões de dólares, não é tanto assim, menos, 1 milhão e 200 milhões de propina, e consegue amealhar uma fortuna de 73 milhões de reais em paraísos fiscais. Ora, minha gente, é uma lacuna axiológica tremenda, é o fracasso das nossas leis, não dos nossos juízes, que fazem tudo o que podem ao seu alcance, lutando com milhares e milhares de processos acumulados em todas as varas, mas as nossas leis, que são propositadamente feitas para serem lacunares. Bom, a ausência dessa perspectiva humanística, que se aprende com o estudo da história, da sociologia, da ciência política, da lógica, da economia e da filosofia, faz com que os nossos teóricos do direito se apeguem aos velhos mitos, representados por princípios dogmaticamente impostos pela ideologia jurídica. As nossas leis são avatares desses princípios, dos quais alguns podem ser destacados como de especial relevância. Como o tema também muito vasto, eu selecionei alguns desses pressupostos ideológicos. Existem 3. Eu chamo do tripé ideológico, que sustenta um 4º pressuposto. Vamos ver. Uma das bases da nossa dogmática é a crença de que o direito é um só, que não existe outro que o positivo.
Nós vamos ter aqui o Volckmer, que defende, a teoria dele é sobre o pluralismo jurídico, então não vou entrar nisso. Outra base é a crença de que esse único direito é o conjunto das leis do Estado, unicidade e estatalidade, com exclusão dos ordenamentos plurais, como o dos indígenas, e o de grupos excluídos socialmente que criam suas próprias regras para sobreviver. É dentro dessa linha que eu desenvolvo a teoria de que a Constituição não está acima das leis. Outra crença é o princípio da racionalidade, que afirma ser o direito produto de uma elaboração racional. E este pressuposto é particularmente relevante porque sustenta outros. A ideia da cientificidade do conhecimento jurídico, o entendimento da ordem jurídica como uma pirâmide analítica normativa, a teoria de Kelsen, né? A tese da subsunção jurídica, né, referente às decisões judiciais, e a tese da neutralidade do Estado e da própria ordem jurídica. Bom, nós entendemos que o direito, tal como o Estado que o produz, não se deixa contaminar por posturas ideológicas, né? Eis que se dirige a todos no mesmo plano da isonomia, e assim o direito é apresentado como a garantia da liberdade e da igualdade. Por que eu denomino a isso de um tripé ideológico? Porque eles sustentam a legitimidade da ordem jurídica positiva, o que o princípio da racionalidade científica com a ordem social. Antigamente, falando em legitimidade, né, a legitimidade do direito repousava em alguma entidade metajurídica. É a ordem cósmica, a vontade de Deus, a vontade da providência, o destino. Após a Revolução Francesa, a vontade do povo. Mas hoje, passadas as fases dessa legitimação metajurídica, carismática, estudada por Max Weber, tradicional, teológica, metafísica ou sociológico-política, o direito se legitima em si mesmo como tal. Não existe mais discussão sobre a legitimidade, nem das leis, nem do direito. A concepção da legitimidade hoje se resolve numa tautologia. O direito está aí, ele é um Dasein, por que nós vamos agora lutar contra ele? O direito é legítimo, porque ele é o direito. E o direito é o direito, porque ele é legítimo. Então não há como discutir legitimidade. O direito tem que ser aceito como é, porque é único, estatal e racional. A teoria crítica denomina isso postulado ou princípio da autolegitimidade do direito. Mas existe agora um outro argumento muito estudado nos nossos cursos de mestrado e doutorado em direito, que vem reforçar essa tese, né? É a teoria da autopoiese do direito, autopoiese do sistema jurídico, cuja origem é a teoria da autopoiese dos sistemas sociais de Luhmann. Essa é um pouco complicado. Entende-se que a ordem jurídica envolve uma dinâmica interior própria que lhe possibilita autossustentar-se e autodesenvolver-se, prescindindo dos demais sistemas sociais. Quando eu era acadêmico de Direito na Federal do Paraná, nós, estudantes de Direito, éramos os tais. Nós não misturamos, o nosso prédio lindo ali, todos conhecem Curitiba, né? Aquele prédio maravilhoso ali, né? Representando um prédio romano, estilo clássico, greco-romano. E nós não nos misturávamos com os economistas, nem com os sociólogos, muito menos com os filósofos. Nós usávamos gravata, né? Os professores, os velhos, os antigos catedráticos eram aquelas pessoas. Ali é que surgiu o temor reverencial, o uso da toga, né? O uso do capelo, toda aquela parafernália formal, porque nós éramos superiores na universidade. As leis eram superiores, e faz parte, então, dessa ideologia para provar que o direito está acima da sociedade e é neutro. A teoria da autopoiese vai reforçar isso. Mas nada mais equivocado. É uma versão sofisticada daquelas teorias funcionalistas que comparam a sociedade a um feedback, uma máquina cibernética que se retroalimenta quando atinge um ponto de saturação. Isso foi estudado por Freud, né? O processo de compensação que possibilita satisfazer a determinados anseios sociais e assim evitar as tensões que elas venham eclodir em prejuízo da ordem e do equilíbrio da sociedade. Agora, nós transferirmos esse princípio da autopoiese,
que tem algum sentido quando se trata da sociedade como um todo, ao sistema jurídico, parece mais uma tentativa de isolar o jurídico do seu contexto macro-social. Eu queria lembrar também agora, a propósito, de uma outra orientação que estão surgindo na Europa sobre os estudos sociais. Há uma séria resistência contra o que nós chamamos hoje de uma ultra-especialização, hiperespecialização, porque as tentativas de saírem dessa camisa de força da especialização surgiram na economia através da macroeconomia. Na sociologia, macrosociologia. Na história, macrohistória. Na antropologia, temos a macroantropologia. E agora temos a macrofilosofia, que é uma nova corrente que está se desenvolvendo na Espanha e já tem professores na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Mato Grosso, do Sul ou do Norte, não me lembro mais. Quando eu estudei geografia não existia disso. Então, professores que estão fazendo macrofilosofia do direito. Bom, são alguns exemplos da mitologia que a crítica do direito denuncia. A legitimidade das normas não radica em sua suposta racionalidade e nem na cientificidade do saber jurídico, mas no consenso dos membros das comunidades que criam suas próprias regras de convivência e aderem de maneira mais ou menos uniforme à crença na necessidade de sua obediência. Quando um grupo microsocial torna-se um grupo microsocial hegemônico, a ponto de assumir o poder social e o poder político, a vontade desse grupo é que faz prevalecer a interpretação mais conveniente aos interesses deste grupo. Então, daí, como é que nós podemos adaptar a Constituição, que está acima das leis, ao interesse dos grupos, ou fazer com que as leis, não só as leis, mas a moral, a ética, toda a normatividade social, as leis possam, então, ser adaptadas aos interesses, aos desejos desse grupo microsocial dominante. A Constituição. Primeiro, pela interpretação. Interpreta-se favoravelmente aos interesses dos grupos. Segundo, pela adaptação, pela reforma constitucional. E terceiro, quando não há mais resultado, colocam-se os tanques nas ruas. De qualquer maneira, sempre as intenções, os interesses daqueles que tomaram o poder, este é que é o mais importante. Claro que daqui para frente pode ser diferente, mas eu estou examinando o passado, como é que isso tem ocorrido na história do mundo e na história do Brasil. Então, a legitimação da ordem jurídica resulta de um processo ideológico que fundamenta a aceitação das normas pela sociedade por elas regida. E aí intervêm os fatores que levam a influenciar os comportamentos sociais no sentido da aceitação da ordem e que cada indivíduo cumpra o papel que os detentores do poder social, político e jurídico determinam. Claro que há outros pressupostos ideológicos, por exemplo, a falsa objetividade do saber jurídico, a polaridade sempre positiva dos valores jurídicos. Ninguém diz que o direito é ruim, que o direito não presta. Não, o direito é bom, é ótimo, ele está acima de tudo. Em latim é muito mais bonito, ars boni et equi. É a imagem falsa que nós temos do direito. Ninguém diz que o direito se presta para covardia, para roubalheira, entende? Para perseguição. Só se fala bem do direito. A teoria crítica denuncia essa polaridade falsa, sempre positiva, dos valores jurídicos. E também os princípios que regem a hermenêutica jurídica, que são um amontoado de mentiras técnicas. Não fui eu que inventei. Essa palavra foi dita pelo Orlando Gomes, já nos anos 50, que o ensino jurídico era um amontoado de mentiras técnicas. É claro que a crítica do direito tem respostas teóricas para todos estes pressupostos que considera míticos, produzidos pela ideologia do direito que nos é inculcada através da tradição dogmática e principalmente pela educação jurídica, que hoje está
como jamais esteve voltada para o utilitarismo do mercado e da economia. Então, a teoria crítica, evidentemente, não nega a importância teleológica e axiológica dos princípios gerais, mas denuncia-lhes o caráter retórico na medida em que são utilizados para legitimar a ordem jurídica, torná-la aceitável, e não propriamente para resolver os problemas da sociedade. E assim, esses princípios têm um alcance muito mais abrangente, pois não se trata somente de diretrizes, mas de pressupostos construídos pela ideologia, com o intuito, declarado ou não, já falei nos dois aspectos da ideologia, como racionalidade e como inconsciência, né, substituindo, o intuito de ocultar a realidade social, substituindo-a por uma mitologia jurídico-política que é apresentada sob a aparência de verdades racionais ou de valores perenes conquistados pela civilização. Evidentemente, a civilização dos que sempre fizeram a história. E a história do direito é a história dos vencedores, que acaba por transformar-se numa retórica de legitimação das estruturas sociais impostas por esses vencedores que se transmutam em opressores. A consideração desses pressupostos, a partir de uma visão crítica da realidade social subjacente, representa uma tentativa inicial de reconstrução do saber jurídico, que, em se dando conta do caráter falacioso de seus fundamentos, possa contribuir para a desalienação do jurista. Minha gente, o papel do direito na contemporaneidade deve ser reorientado para a libertação e não para a alienação. Uma palavrinha final. Nos meus 75 anos, quase 76, acredito na nova geração de brasileiros, especialmente os magistrados e procuradores da justiça. Temos entre eles antigos alunos meus de mestrado e doutorado, que estão se projetando no resgate da dignidade do judiciário, eis que se lançaram de corpo e alma a ingente tarefa de mandar para a cadeia os ladrões do dinheiro público, que tantos males causam a este país, que, apesar de tudo, é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Muito obrigado. Aqueles que tiverem perguntas ao palestrante, por favor, levantem a mão para que a organização possa recolher. A gente percebe que a filosofia faz parte do nosso dia a dia, embora aparentemente seja uma coisa tão distante, porque o professor Luiz Fernando Coelho nos mostra que a esperança de mudança que ocorreu naquele movimento estudantil, que espero que muitos de vocês tenham participado, né, de que o Brasil acordou, que o Brasil quer mudança, né, foi demonstrado no primeiro turno da eleição, e me parece que, independente do resultado final, vai ter repercussão nesse segundo turno, e mostra que a sociedade está atenta ao que está acontecendo, né? Então, eu renovo também o meu voto de esperança de que o Brasil quer mudança. E só para dar um gancho, professor, como o senhor falou bastante de teoria, eu, no meu dia a dia de magistrado, numa vara previdenciária, a gente observa, por exemplo, um caso real acontecido ontem, aposentadoria por invalidez. Os senhores sabem que a aposentadoria por invalidez é possível que a pessoa que necessita do acompanhamento permanente de terceiros peça um adicional de 25%. E ontem veio um advogado com uma tese que já tem uma certa repercussão, mas que ainda não tinha chegado para a minha decisão. E ontem eu tive essa situação de verificar o caso concreto. A pessoa se aposentou por tempo de contribuição e, após uns 10 anos de aposentado, ele veio ser acometido de uma doença muito grave
onde ele necessita acompanhamento de enfermeiro 24 horas. E ele veio pedir esse adicional de 25% sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, não é aposentadoria por invalidez. Se nós analisarmos a letra fria da lei, a Lei 8.213, o senhor sabe muito bem, não admite esse adicional de 25%. Somente é possível para aposentadoria por invalidez. Agora, a pergunta que eu me fiz, né, e que eu levo à reflexão dos senhores, qual que é a finalidade desse adicional de 25%? A finalidade não é proporcionar que aquela pessoa aposentada tenha um certo amparo no seu gasto extra de acompanhamento de enfermeiro ou de alguém da família que vai abrir mão do seu trabalho, do seu dia a dia para poder cuidar dele? Então, baseado no fim ontológico da norma, ontem eu proferi uma sentença, né, invoquei, inclusive, um precedente do TRF da 4ª Região, do Dr. desembargador Rogério Favretto, e concedi o adicional de 25%, né, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esse é um exemplo de que a gente pode, no nosso dia a dia, né, no concreto, aplicar a filosofia, a teoria crítica do direito e verificar que nós podemos mudar a ordem jurídica, não o status quo, que não é porque você atua no ramo jurídico, na norma, com uma norma imposta, uma norma em vigor, que impede que você faça uma reflexão profunda e verifique qual é a finalidade da justiça, qual que é o anseio social. Está funcionando? Eu já disse em outra ocasião que a resistência às leis injustas deve, ou começa, pelos juízes. Não se trata aí, no caso, de uma sentença contra legem, né? Porque aí é que está o valor da teoria do direito, da teoria geral. Quando nós estudamos hermenêutica jurídica, né, pelo menos a gente estudava, agora nós temos interpretação dogmática. Dogmaticamente, a sua sentença seria outra, né? A interpretação zetética, interpretação crítica, interpretação gramatical, lógica, histórica, sistemática. Hoje em dia, tudo isso morreu, porque os intérpretes hoje, não me refiro aos magistrados, evidentemente, mas aos advogados principalmente, a interpretação da lei hoje usa 3 comandos: copiar, recortar e colar. Então, e as petições são estereotipadas. Então, note bem, é muito cômodo cumprir a lei está ali, dura lex, sed lex. Agora, fazer justiça é mais difícil. É um problema de consciência, problema de formação cultural e de vontade política de que as coisas têm que ser mudadas. E muitas transformações na jurisprudência do STJ e do Supremo começaram com decisões reiteradas de primeiro grau, né? Isso aí é que a gente sempre tem em mente, né, quando há um problema assim desse, que evidentemente é um problema humano muito sério. E isso justifica, por exemplo, o problema, salvo a exploração política. Eu quis dar como exemplo aqui o problema das invasões, o problema do sem terra, isso é tremendamente discutido nos foros. O Lênio Streck, ele fala muito no lício e no trício. Ele diz que o lício, nas conferências dele, o lício é dono desta área, não é tércio, não. O trício é vizinho. Aí o trício invade a terra do lício e o Código de Processo Civil tem a solução perfeita. Interditos proibitórios, ações possessórias, o Código Civil tem a solução perfeita. Só que o trício, no caso, está acompanhado de 500 famílias que estavam à beira da estrada e que tinham sido expulsas aqui do norte, porque as fazendas de café foram substituídas por soja, né? Então não precisa mais de mão de obra para colher o café. Então, qual é a atitude do juiz? Eu me lembro de uma época em que a lei do inquilinato, por exemplo, era uma lei muito, como eu digo assim, uma lei muito injusta para o proprietário,
Porque o proprietário, às vezes, a viúva, por exemplo, que tinha vivia daquele aluguel, e com a inflação que nós tínhamos, o aluguel passava e não havia reajuste, e a proteção era totalmente favorável ao proprietário. Houve uma mudança. Se introduziu, eu não me lembro bem, a denúncia vazia, né? A denúncia vazia. Que não, a denúncia vazia porque, na ocasião, só se poderia despejar alguém ou por falta de pagamento, que não era o caso, ou para uso próprio, uso de um filho que casava, aquela coisa toda. Aí não, se instituiu a denúncia vazia. Teve gente que se suicidou, velhinhos, casais assim, no Rio de Janeiro, que se suicidaram. Isso causou uma repercussão muito grande na imprensa e o governo voltou atrás na regulamentação da denúncia vazia. Agora, o problema é esse. E muitos juízes recusavam a dar a sentença. Iura novit curia, né? O juiz não pode se recusar a dar uma sentença, mas houve uma atitude política na ocasião. Eu gostaria de escrever as minhas memórias. houve essa atitude política na ocasião do juiz recusar-se a dar a sentença de despejo, porque os problemas sociais que iriam engendrar seriam muito graves. De modo que eu acredito que esse exemplo que o colega apresentou é justamente o problema aborda aquela tensão entre a justiça e a lei, e a importância que tem o conhecimento da filosofia, conhecimento da ética, né, e dos métodos da interpretação da lei, para a gente poder... Porque, claro, o dispositivo da sentença pode ser mudado, mas a fundamentação da sentença é que é importante. Eu digo isso para os meus alunos na faculdade. A resposta pode estar errada, mas eu quero a fundamentação. O mais importante é fundamentar. É isso. Tem perguntas aqui para o professor. Professor, por escrito aqui, a pergunta do juiz Marcel de Porto Alegre. O senhor referiu-se ao Marx e o capitalismo. Sabendo que o comunismo é bom para dividir riqueza, mas péssimo para criá-la, enquanto que o capitalismo cria riqueza, mas falha em distribuí-la, qual seria o papel do judiciário para implementar o caminho do meio, uma terceira via viável para um país mais justo? Esse problema prático, né, de enfrentamento de uma situação real, foi enfrentado na teoria pelo eurosocialismo, a famosa terceira via, né, do Bobbio, que também não deu em nada, né, aquela ideia também da teoria do uso alternativo do direito, de usar o direito burguês como refúgio das reivindicações sociais. Na verdade, o que nós temos no mundo de hoje é, indiscutivelmente, a vitória do capitalismo. Mas, casualmente, me chegou ontem às mãos um livro sobre as discussões em Davos a respeito do capitalismo, o capital criativo. E aquela consciência que os atuais capitalistas, donos do dinheiro, chefiados pelo próprio Bill Gates, tentando realmente uma nova mentalidade, né, entre os capitalistas, dizendo que o lucro poderia ser menor, desde que beneficiando as populações na África, a indústria de remédios, porém, enfim, é uma série de exemplos que ele dá de como o capital criativo poderia fugir dessa pecha de ser antissocial, né? Quer dizer, a ideia é essa. Porque o problema hoje não afeta o Brasil, o problema afeta o mundo, os milhões, bilhões de refugiados, né? Gente que está passando fome, e de repente você vê. E não é o problema de que o rico tem que ter muito dinheiro, teoria do Rawls, né? O rico pode ser muito rico desde que o fato dele ter mais, quer dizer, essa desigualdade, venha em benefício do pobre. Isso diz o John Rawls, né, no livro dele, na Teoria da Justiça. É uma defesa também do capitalismo. Mas eu gostaria de encontrar o meio termo, não somente no aspecto político, no aspecto teórico, mas principalmente no aspecto econômico. Agora, tudo isso depende, evidentemente, do Estado, né?
A China, por exemplo, tem um capitalismo, hoje nós podemos dizer que é um capitalismo de Estado. As empresas são do Estado, mas são administradas como se fossem particulares. Não existe na China a propriedade privada, mas os proprietários de terra, quer dizer, os que moram nas terras, têm um usufruto. Por tanto tempo, por 70 anos, se não me engano, que equivale à propriedade privada. E mais ainda, para eles construírem 7.000 quilômetros de trem-bala, eles não precisam desapropriar. É tirar quem mora ali no lugar onde vai passar a linha e colocar no outro lugar. Não fica ninguém sem teto, mas eles não têm o direito de permanecer ali contra o interesse social. Não sei. Talvez seja esta a terceira via, ou então a proposição do Bill Gates, de nós incutirmos na ideologia do capital a ideia, já se falava muito na administração responsável, há um termo técnico para isso, na responsabilidade social da empresa. Responsabilidade social da empresa, que é uma tese já ultrapassada. Hoje em dia é o capital criativo. Criativo para quê? Para ter mais lucro? Não. Para que os malefícios do capital sejam minimizados, sejam diminuídos na maior proporção possível. Não sei se eu respondi. Nos unamos a eles. Assim, né? Mais uma pergunta para o professor Luiz Fernando Coelho. De acordo com César Beccaria, o juiz não herda por herança as leis. Estas são produzidas por aqueles que representam o povo. Se o juiz não está obrigado a respeitar a lei, qual a garantia que teremos, a população, no caso de o juiz não agir conforme o sistema posto? Quando ele, o juiz, agir com excesso, quem irá refreá-lo? Este é o calcanhar de Aquiles, né, da extrema liberdade judicial. Né? Se os juízes, vamos supor, assim, hipótese, levianamente começarem a dar sentenças contra a lei, claro que nós temos no país o peso do duplo grau de jurisdição, né? E, aliás, as coisas ocorrem, né? Me lembrei agora que um daqueles políticos que está cumprindo pena, porque foi condenado pelo Supremo, falou, e saiu nos jornais isso, que iria recorrer à Corte Interamericana de Justiça, da OEA, porque ele estava sendo ferido nos seus direitos humanos, porque o duplo grau de jurisdição é um direito humano. Eu nunca ouvi bobagem tão grande assim na minha vida, mas, pelo jeito, a coisa não pegou. Mas, enfim, a ideia é quem nos defende, então, da ditadura do judiciário. Evidentemente que ninguém quer isso, né? E evidentemente que tudo é uma questão de educação, uma questão de formação. O povo precisa ser desalienado, conhecer, ser um povo educado, culto, para saber escolher as coisas, para saber construir o seu destino. E, claro, que os representantes do povo são os representantes do povo como ele é. Se o povo é ignorante, os representantes, se não forem ignorantes, eles estão se valendo da ignorância para o seu benefício próprio. Como Aristóteles, quando definiu as formas de governo, né, ele disse que todas as formas são boas, a monarquia, a aristocracia e a democracia, desde que o poder fosse exercido em favor do povo. Se o poder fosse exercido em benefício dos que detêm o poder, aí a democracia se transforma em demagogia, a aristocracia em oligarquia e a monarquia em tirania. Então, o que nós queremos é que todas as ações sejam, evidentemente, em benefício do povo, ou podemos até ser um pouco utilitaristas, né? A maior tese esqueci o nome. Às vezes, na minha idade, dá um branco, assim, a gente já lembra, né? A maior felicidade, né? A finalidade de tudo é a maior felicidade para o maior número. Aí vem a crítica. E onde é que estão as minorias? Né? O maior número, muitas vezes, está prejudicando os direitos das minorias. Então, na verdade, sempre a regra, também voltando a Aristóteles e a Platão, a regra está no equilíbrio, a virtude do equilíbrio entre os interesses
né, entre os que detêm uma parcela do poder, quanto maior a parcela do poder, maior a responsabilidade, mas tudo isso depende da educação, depende do nível de conhecimento. A última pergunta para o nosso palestrante. Alto nível da assistência da plateia, né, doutor? Quanto ao fim da história, por favor, discorra qual o contraponto quanto à teoria marxiana no mesmo assunto. As perguntas são muito difíceis, né? Envolveria uma outra palestra, né? O problema do fim da história, o pior de tudo é que eu acho que o cara tem razão. O pessoal, muitos não entenderam bem. Quando se fala em fim da história, no sentido que foi proposto por Kujève e depois por Fukuyama, né, que pegou aquela ideia e publicou um artigo que teve repercussão mundial, ele não se referia ao fim dos fatos históricos. Ele se referia à evolução ideológica da humanidade. A humanidade evoluiu, quer dizer, hoje nós não somos mais bárbaros. E evoluiu até o momento em que nós temos a democracia a respeito aos direitos humanos. Não existe nada melhor que a democracia, está provado. Então, nós, filósofos, não temos mais emprego, porque não temos mais nada para inventar, né? Saiu-se com essa conclusão. Por quê? A história que acabou é a história das ideias. O mundo daqui para frente vai ser um tédio imenso, porque não haverá nada de novo, a não ser respeito aos direitos humanos, todo mundo é a favor, respeito à democracia, todo mundo é a favor, e respeito à liberdade individual, às liberdades públicas que foram conquistadas desde a Revolução Francesa e a independência americana, através do movimento constitucionalista. Então, nesse ponto que eu digo que ele tem razão, porque realmente nós chegamos numa fase da história das ideias onde nós não temos mais o que inventar como forma de governo, como tipo de Estado, como atitude de respeito aos direitos. Quer dizer, todo mundo existe uma opinião, um consenso unânime. Se eu sair daqui e for numa universidade no leste europeu, for numa universidade americana ou na Espanha, nós chegaremos sempre à mesma conclusão. Mas há uma segunda parte da pergunta, né? Contraponto a favor da teoria marxiana. Não, acontece que tanto o capitalismo quanto o socialismo, na versão marxista, eles convergem para a mesma utopia. Qual é a utopia capitalista? É o mundo que produza bens de consumo suficientes para toda a população, né? Pleno emprego, esse é o ideal. Qual é o ideal socialista? Que o povo desalienado, né, não precisa mais nem de direito nem de Estado, porque a educação levou-os ao nível tal que cada um, volta ao imperativo categórico, cada um sabe que o seu direito termina onde começa o direito do outro. A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, se todas as pessoas se conscientizarem desse equilíbrio, não importa se é capitalista, se é socialista ou comunista, né? Aliás, já saiu uma crítica a esse meu livro aí, dizendo que eu uso a palavra socialismo, mas é um eufemismo, que no fundo, eu quero mesmo dizer o comunismo, né? Quer dizer, eu fui chamado de comunista, que eu não sou, né? Socialista já fui no passado, continuo sendo, mas estou meio abalado ultimamente. Então, colegas, não existe exatamente uma resposta pronta, e eu sempre ensino aos meus alunos, direito não é matemática. Em direito, tudo é discutível. Além disso, o direito não é ciência. Direito é uma retórica de convencimento, né, de persuasão, de convicção, baseado em evidências, em provas científicas. Aí sim, mas o direito em si, a prática do direito não é uma ciência, é uma retórica. Sobre o fim da história, eu fico pensando, professor, que ainda vai ter muita batalha. O senhor vê o Estado Islâmico tentando, as hordas de bárbaros parece que de vez em quando voltam a atacar. Deixa eu completar. Quando Fukuyama escreveu, ele estava analisando os acontecimentos de 89 no leste, a derrocada do socialismo. Quando havia ainda, digamos, a esperança, a ideia
essa ideia de que poderíamos ter uma sociedade socialista perfeita, quer dizer, aquele ideal marxista, né, você poderia mirar para o progresso dos países socialistas. Com a derrocada do socialismo, o rei ficou nu, quer dizer, se mostrou que a Rússia era um tigre de papel e que, na verdade, o socialismo não conseguiu produzir o bem-estar. Quer dizer, muito mais importante era o welfare state do velho mundo capitalista. Mas o que acontece é que, com a derrocada do socialismo, que se provou que a democracia, nos moldes ocidentais, na racionalidade ocidental de berço europeu, é o melhor sistema que existe de governo ou de autogoverno, neste sentido é que a história tinha acabado. Não há nada melhor. Claro que os fatos continuaram, né? Os próprios acontecimentos de 89 são fatos históricos, vão continuar. A descoberta, por exemplo, evidentemente que a descoberta de que houve vida em Marte, né, que já houve água em alguns planetas distantes, né, que as galáxias poderão eventualmente abrigar a vida humana, são fatos históricos que vão ocorrer no futuro. Mas será que uma sociedade que for instalada numa galáxia que está a 3 milhões de anos-luz da Terra, não terá também os mesmos problemas de autogoverno? Eles terão que discutir democracia, ou monarquia, ou aristocracia? Agradecemos a brilhante palestra e as respostas dadas pelo nosso palestrante, o Dr. Luiz Fernando Coelho. Dou encerrada por essa palestra e convido-os para um intervalo de 15 minutos, por favor. Obrigado.